Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, que nesta temporada está estudando o livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Cumprimento carinhosamente a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando de semanalmente estarmos juntos estudando este livro, que para mim é um livro que tem trazido uma beleza no raciocínio, no entendimento, no aprofundamento do conhecimento, até facilitando em muitos pontos que Allan Kardec nos deixou em sua obra. No vídeo passado, nós iniciamos o capítulo 12, o capítulo O Serviço Religioso. E nós temos dividido o capítulo em 2 programas, exatamente com a finalidade de não ter tanta leitura e termos mais comentários, aprofundamento. Então, por isso que nós, desde o princípio, já dividimos o capítulo em 2. Nós vamos dar continuidade no ponto em que paramos no programa passado. Já vimos um pouquinho sobre a cultura egípcia, a cultura indiana e os judeus. E o primeiro que ele vai mencionar no dia de hoje é sobre a China. Continua Emmanuel. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade, através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Nós vemos que, por mais que tentemos lutar contra determinadas sombras que nos acompanham, nem sempre conseguimos de um dia para o outro. E a China, na visão de Emmanuel, na época que Emmanuel escreveu, dizia das dificuldades de se livrar daquele sentimento de cativeiro, daquele sentimento de aprisionamento, o que de fato não é fácil. Lá ele põe como característica a exaltação da simplicidade. Tão grandes os pensadores que passaram pela China, reconhecidos até hoje, que vêm exaltar, por exemplo, a harmonia, a natureza. Nós vemos que os povos asiáticos, o japonês, o chinês, algumas partes da Coreia, nós já percebemos o equilíbrio que eles têm, a cultura que eles possuem. Eles já dominam a técnica, por exemplo, da medicina antiga. Então nós, vira e mexe, passa um noticiário falando de uma dessas culturas e nos mostra o quanto eles são aprofundados em técnicas que já estão com eles há milênios. E hoje nós vemos a importância da China economicamente. Nesses quase 2 anos de pandemia, ficou muito claro o quanto que dependemos da China. Hoje, linhas de carro, linhas de moto, coisas do nosso dia a dia estão faltando porque muitos vêm de fora, vêm principalmente da China, e agora com essa questão de tudo demorar, tudo ser mais caro, da burocracia para sair de lá, para chegar até aqui, nós vemos o quanto que a China ela abastece o mundo. Aqui não entramos na questão se lá existe isso, se existe aquilo, estamos falando de forma superficial apenas para compreendermos o quanto que aquele país hoje ele representa frente ao mundo, o quanto nós dependemos dele. Quando eu falo nós, é o mundo todo. Até as grandes potências econômicas do mundo dependem de componentes, de materiais que vêm da China. Às vezes, quando nós falamos da China, imaginamos que tudo é de segunda linha. Eles têm muitas coisas boas que eles fazem lá também e que nós usamos no nosso dia a dia e nem sempre temos o olhar atento a vermos de onde veio este ou aquele objeto, material que usamos no dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho da Grécia. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários, o aprimoramento da arte e da cultura. Porém, não consegue criar no espírito helênico
a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. Eu lembro que no livro A Caminho da Luz, que temos todo ele já estudado, um estudo de mais de 2 anos aqui pela TV A Caminho da Luz, eu lembro quando Emmanuel falava de Atenas e de Esparta, um consagrado à inteligência, o outro consagrado à brutalidade, já que na Grécia Antiga eram cidades-estados, as cidades eram muradas e elas tinham autonomia dentro do seu território. Então não necessariamente uma cidade tinha que estar em contato com a outra. Muitos desses contatos se deram através das guerras. Esparta, por exemplo, era uma cidade que formava grandes exércitos, bons combatentes, bons soldados. Já Atenas é um dos berços, para não dizermos o berço da filosofia, tendo em Sócrates, por exemplo, o seu filho mais eminente, o seu filho mais culto, que até hoje dizemos ser o pai da filosofia, o pai da arte de pensar, o pai da arte de questionarmos. Então a Grécia nós vemos ela de 2 formas diferenciadas. A primeira é a consagração ao pensamento. O pensamento helênico, ele é um pensamento que vale a pena estudarmos. Ele não é um pensamento comum, não. Tem muitas belezas dentro dele, muitas verdades dentro dele. Só que aqui Emmanuel aponta, no cerne da questão, um grande problema em torno deles. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção de amor universal. O que eles desenvolveram? A inteligência. Grandes mentes, grandes culturas, grandes pensamentos, mas eles não conseguiram reverter todo o conjunto de informações em prol da ação benemerente, beneficente com o nosso próximo. Viviam adorando a inteligência, a cultura, a filosofia, o intelecto, mas eles não usavam em aplicação para o próximo. Então, o grande problema dos filósofos de antigamente era isto. Era você ter uma cultura maravilhosa, era você conseguir questionar várias coisas e procurar um entendimento a respeito delas, mas não conseguir ver o próximo, por exemplo, como um irmão. Não conseguir ver o próximo, por exemplo, como uma pessoa que precisa de nossa ajuda, de nosso auxílio, de nossa cooperação. E até hoje nós percebemos que muitas pessoas que se voltam para esta área específica sofrem ainda hoje esta questão do pensamento, esta questão do desenvolvimento, este saber muito e ter a dificuldade na sua aplicação. Agora nós vamos falar de Roma. Em Roma, surpreendemos o direito ensinado que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Então, no livro A Caminho da Luz, nós vimos que 2 foram os momentos para que pudéssemos ter a maioridade espiritual na Terra. O primeiro foi quando Roma ele conseguiu instituir a noção de família. E o segundo foi quando Atenas conseguiu a maioridade da inteligência humana. Esses 2 casamentos, noção de família e noção de intelectualidade. Só que Roma, ele teve um grande compromisso, maior império que nós já conhecemos em termos de território e em termos de homens, pegou parte boa do que hoje nós conhecemos a Europa, norte da África, o que hoje nós temos como a Terra Santa, por exemplo, era um império de vastíssima extensão. Só que ao mesmo tempo, diz Emmanuel que nunca houve, no mesmo território, no mesmo império, tantas pessoas voltadas à crueldade quanto tivemos no Império Romano. Então nós vemos Nero, por exemplo, ele colocou fogo em Roma.
nós vemos Calígula e outros que vieram a ser o César do Império Romano. Eram pessoas que não tinham limites, queriam cada vez mais. O que fizeram com os cristãos nos 3 primeiros séculos do cristianismo era algo assustador. A crueldade, a perversidade, os maus tratos, o colocar num circo, independente se eram cristãos, o que fossem, poderia ser qualquer coisa. E nós vemos o requinte de crueldade. Então, como é que o César, na época, ele conseguia popularidade? Através desses shows, do pão e do circo. Então, a massa era pobre, tinha grandes dificuldades, não tinha lazer, não tinha nada. Então, dava o espetáculo, que eram os cristãos nas arenas, e dava um pão para as pessoas. Então, aquilo era o máximo. Aquilo era o que tinha de divertimento. Às vezes, numa noite, eram centenas de cristãos que eram devorados pelos leões. Milhares. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que ocorreu na década de 1960, de um circo em Niterói, um circo de lona. E esse circo pegou fogo, matou todos que ali estavam, mais de 500 pessoas. E numa psicografia do nosso querido Chico, foi revelado que aquela comunidade, eles estavam amando de um centurião, de uma alta patente do Império Romano, e numa única noite eles organizaram a morte de mais de 2.000 cristãos. E que o tempo foi passando, cada um foi seguindo a sua jornada, e que, passado quase 1.800 anos, eles se reuniram para pagar uma dívida coletiva que haviam assumido num momento impensado, num momento indesejado. Então eu percebo claramente que até hoje tem espíritos que estão ressarcindo o que fizeram há 2.000 anos atrás. Até hoje. Reencarnam nas mais variadas dificuldades, nos mais variados problemas, nos mais variados desafios, para poderem lutar, vencer e quitar aquilo que assumiram num momento tão impensado. No segundo bloco, na continuidade, Emmanuel vai fazer o arremate deste capítulo tão bonito que começamos no vídeo passado. Lembrando que todos os vídeos estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e lá você vai no estudo do livro Roteiro, desde o prefácio de Emmanuel até o vídeo presente, você encontrará à sua disposição. E será uma alegria muito grande podermos estudar juntos. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos a apresentar o programa Jesus e o Espiritismo, dando continuidade no estudo do livro Roteiro. Estamos na segunda parte do estudo do capítulo 12, o serviço religioso. Continua Emmanuel. Hermes é a sabedoria, Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa, Pompílio é o poder. Então aqui ele pega vários nomes de culturas diferentes, podendo até um desses espíritos
vim na condição de um outro através da reencarnação, não estamos afirmando, mas também não estou descartando esta possibilidade. Então aqui ele fala de Hermes, ele fala de Buda, ele fala de Zoroastro, ele fala de Moisés, ele fala de Confúcio, de Orfeu, de Numa, Pompílio. Alguns para nós é mais conhecido, como por exemplo o Buda, o Siddhartha Gautama, o príncipe indiano. Ele deixou há milênios atrás um pensamento fantástico, que até hoje no mundo todo nós temos os seus seguidores. Zoroastro, nós já temos um segmento menor. Hoje já é difícil nós acharmos as pessoas que seguem este personagem. Moisés, até hoje os judeus têm nele o pai da sua religiosidade, o pai da sua cultura. Para nós, os espíritas, representa a primeira revelação, é muito estudado até mesmo pelos cristãos, por ser autor dos livros que compõem o Velho Testamento. Até hoje tem uma legião de pessoas que o seguem, que tem no Velho Testamento o norte. Então, nós vemos como Moisés ainda está presente. Confúcio, com os seus pensamentos também de harmonia, de beleza, de filosofia, até hoje nós vemos pensamentos deles que coadunam perfeitamente com o nosso dia a dia e com a atualidade, milênios depois, para nós vermos como a verdade ela é atemporal. A verdade não é verdade só aqui neste momento, ela percorre o tempo. E as frases de Confúcio, os pensamentos dele, muito corroboram para o nosso dia a dia. Vira e mexe, eu pego uma frase dele e coloco, por exemplo, no Facebook, ou uso numa palestra. São pensamentos atuais. Nós vemos Orfeu e Hermes, ambos, têm também a sua particularidade, a sua beleza, tem também o seu aprofundamento. Todos esses que ele mencionou têm, evidentemente, um papel muito grande. E Numa, Pompílio, destes todos é o que nós menos ouvimos, menos estudamos, mas que Emmanuel coloca também como tendo uma importância e uma finalidade. O que me chama a atenção, estudando capítulos como que estamos vendo hoje, é que esses personagens, e aqui Emmanuel poderia até citar outros, nós percebemos que eles não vêm por acaso, são missionários. Numa época difícil. Imaginemos um Buda falando o que falou numa época que não havia a compreensão que temos hoje. Um Confúcio, um Moisés. Por aí nós já vemos a dificuldade. Mas nós vemos também o quanto que esses personagens ajudaram na nossa compreensão. E o quanto que hoje, diretamente ou indiretamente, nós estamos usando esses pensadores, esses pensamentos no nosso próprio dia a dia. Então nós vemos como que as peças de um quebra-cabeça vão se ligando uma às outras. O como vão se ligando. E às vezes no meu dia eu tenho determinado pensamento que eu não sei a sua origem, e muito embora tenha nascido nesta época que Emmanuel está nos retratando, há milênios atrás. Aqui Emmanuel nem fala de Jesus, por exemplo, que é o nosso governador espiritual do planeta Terra. Continua Emmanuel: em todos os grandes períodos da evolução religiosa, antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Que interessante esta colocação. Aqui Emmanuel ele faz uma divisão. Ele pega um grupo de espíritos elevados e coloca antes do Cristo. E diz que naquele momento nós tínhamos o quê? O entendimento intelectual. Nós tínhamos a compreensão intelectual, mas faltava algo. Faltava o exemplo. E Jesus é o nosso exemplo.
Jesus é esta luz que veio com o compromisso de não deixar nada escrito, não fundou religião nenhuma, não deixou nenhum dogma, não deixou nenhum pensamento que tem que ser assim, assim, não. Jesus foi amor. Jesus, ele representa para todos nós o futuro. Ele trouxe um novo entendimento. Ele não se preocupou, por exemplo, em deixar nada escrito. O seu exemplo foi tão grande que a história percorre os dias, os anos, as décadas, os séculos, e nós vemos o amor por Jesus tomando cada vez mais corações, chegando a muitos outros corações. E hoje, com o avanço tecnológico, nós temos a oportunidade de expandir este avanço com a facilidade das redes sociais, com a facilidade do YouTube da vida, nós temos a oportunidade de levar a mensagem. Mas antes do advento de Jesus, eu compreendo também Moisés, por exemplo. Ele não tinha condições de falar da lei de amor. Não que ele não tivesse dentro de si, mas ele estava diante de um povo itinerante, de um povo bárbaro, que durante séculos ficou cativo do Egito. Como é que ele ia falar? Vamos perdoar, vamos amar, vamos superar os desafios, vamos esquecer o que os nossos agressores nos fizeram. Não havia condições, porque eles estavam numa condição animalizada. Eram pessoas com um coração muito duro. Não tinha naquele momento como falar da lei de amor. Se Jesus, que é Jesus, que veio depois, fizemos o que fizemos com ele, você imagina se Moisés já naquela época tivesse falado de amor? Não seria aceito. Não havia pessoas que ouviriam, porque eram guerreiros, estavam em busca da terra prometida, estavam em busca do aprimoramento, por encontrar uma terra que pudesse ser deles. Então eu vejo muito claramente que Jesus, neste aspecto, também foi um divisor de águas. A partir do seu momento, ele trouxe um outro entendimento, e este ponto de Emmanuel é muito importante de levarmos em conta. E encerra Emmanuel o capítulo dizendo: com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Muito bonita esta frase de Emmanuel, tocada de muita beleza e de muita realidade. Então vem Jesus na sua divina missão, não vem destruir lei nenhuma, ele mesmo disse: eu não vim para destruir nenhuma lei, nenhum costume, eu não vim para ser a verdade, eu não vim para mostrar que comigo apenas há a salvação. Jesus, ele não pratica o proselitismo de modo algum. Jesus é união, Jesus é amor. Mas ao mesmo tempo, Jesus não quis quebrar barreiras que naquela época eram grandes, as culturais, o do entendimento humano, mas ao mesmo tempo Jesus não se calou. Ele também deu as suas opiniões, ele também deixou a sua mensagem, ele também não se curvou nem se acovardou frente a tudo aquilo que ele vivia na sua época. Tanto é, quando levam Jesus a Pôncio Pilatos, falam assim: Jesus, o que nós fazemos com ele, Pilatos? Pilatos diz: mas ele é um homem bom, não há nada contra ele. Ele não incita rebeliões, ele não incita as pessoas contra o Império Romano, os que seguem ele procura falar de paz, de harmonia, de serenidade. Ele não tem folha criminal para colocarmos numa cruz. Mas aí o que Pilatos fez? Agiu pela indiferença. Então Jesus, ele não fez nada que pudesse lhe incriminar, mas ao mesmo tempo ele deixou os seus ensinamentos, as parábolas, os milagres, os feitos,
a sua simples presença. Eu fico imaginando se nós fôssemos ver tudo que há de Jesus. João já nos fala em um de seus versículos, ele já nos fala, se fôssemos escrever tudo que Jesus fez, faltariam livros. Então, Jesus ele foi muito maior do que a Bíblia, em especial o Novo Testamento nos fala. Jesus é muito maior do que nós falamos numa retórica espírita, católica, protestante. Jesus é maior, só que nós anuviamos o conhecimento de Jesus, colocamos dogmas, imposições, colocamos um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus e hoje nós temos o que temos, um cristianismo mesclado de coisas que poderíamos não ter. E é uma advertência também para nós os espíritas, a ficarmos com o cristianismo puro. Cristianismo puro é simplicidade, cristianismo puro é alegria, cristianismo puro é amor. Não imposição, intolerância religiosa, dogmas, imposições, tem que ser assim, tem que pensar assim, não. Nós precisamos dar o conhecimento, o livro, uma live, um estudo pode nos dar isto. E tendo este conhecimento, discernirmos por nós mesmos e não sermos um fantoche na mão dos outros e não ficarmos dependendo do conhecimento alheio. Precisamos urgentemente desenvolver o nosso senso de certo e de errado. Que alegria em podermos estar juntos mais um dia. Que alegria em podermos ter este meio de comunicação. Agradeço a tantos corações amigos que vêm me assistindo pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. Que possamos seguir firmes, continuar a jornada do bem, pegarmos estes exemplos, como vimos de hoje, tendo em Jesus o maior deles e seguimos com afinco. Seguimos com convicção, seguimos com fé, seguimos com alegria no coração, sem tanta revolta, desistência como temos visto. Votos de muita paz e de muita luz. Até o próximo vídeo.